Você acorda no meio da noite com uma sensação estranha na barriga. Não é dor, não é cólica. É como se algo estivesse se movendo dentro de você. Você olha para o relógio, e são 3 da manhã. A dúvida bate. Será que é o tão esperado momento? Será que é só mais um susto da sua mente cansada? E aí você fica ali, imóvel, tentando entender se aquele sinal é real ou apenas mais uma daquelas noites em que o cérebro decide pregar peças. Afinal, com tantas histórias que você já ouviu das mães, das sogras, das amigas, como ter certeza do que é real? Eu já passei por isso. Não uma vez, mas 3. E cada gestação me ensinou que o corpo da mulher tem uma linguagem própria. Às vezes, a gente só precisa saber ouvir. Hoje, eu vou te contar sobre o sinal número 3 que muitas ignoram. E por que ele é tão importante que você não pode deixar de prestar atenção? Porque quando esse sinal aparece, ele não está brincando. Ele está te avisando, o momento está chegando. E se você não souber reconhecer, pode acabar perdendo detalhes preciosos que fazem toda a diferença na hora do parto. Vamos começar pela ciência simples. Quando o corpo se prepara para o parto, ele libera hormônios que fazem o colo do útero amolecer e afinar. Essa mudança é gradual, mas tem um jeito simples de você sentir. É como se você pudesse colocar o dedo na porta de um armário e perceber que ela está começando a ceder. Só que em vez de madeira, é o seu colo do útero que está cedendo. Esse processo começa semanas antes do parto, mas tem um momento em que ele acelera. E é aí que o sinal número 3 aparece. Ele é a expulsão do tampão mucoso. Você já ouviu falar nisso? Muitas mulheres não sabem exatamente o que é, muito menos como identificá-lo. O tampão mucoso é uma secreção gelatinosa, às vezes com um tom rosado ou marrom, que protege o colo do útero durante toda a gestação. Ele impede que bactérias subam e causem infecções. Quando o corpo está se preparando para o parto, esse tampão se solta. Não é uma coisa dramática. Não é sangue correndo. É mais como uma pequena perda de muco, que pode vir em pedaços ou em uma única mancha na calcinha. Agora, aqui vai a parte que muitas mulheres erram. Elas acham que assim que o tampão mucoso sair, o bebê vai nascer na hora. Isso não é verdade. O tampão pode sair semanas antes do parto, especialmente se for o primeiro filho. Ou pode sair horas antes, se for um parto rápido. A ciência mostra que na maioria das vezes, o parto acontece entre 24 e 48 horas, após a saída do tampão mucoso. Mas em alguns casos pode demorar até 2 semanas. Então, por que eu chamo de sinal número 3? Porque ele é o terceiro grande sinal de que o corpo está se preparando. O primeiro é a descida do bebê, que você pode sentir como uma pressão na pelve. O segundo é as contrações Braxton Hicks, que são como ensaios do parto. E o terceiro é a saída do tampão mucoso. Mas atenção! Não adianta sair correndo para o hospital assim que você ver uma mancha na calcinha. Primeiro, porque pode ser apenas um corrimento normal. Segundo, porque o tampão mucoso pode sair em pedaços pequenos ao longo de dias. O importante é prestar atenção na consistência e na cor. Se for transparente, esbranquiçado ou levemente rosado, é normal. Se for vermelho vivo, como sangue vivo, ou se vier com um cheiro forte, você deve procurar ajuda médica imediatamente. Eu me lembro da minha terceira gestação. Era uma manhã de domingo. Eu estava arrumando a mala do hospital, quando senti uma umidade estranha na calcinha. Achei que tinha feito xixi sem querer. Mas quando fui verificar, era um muco rosado. Eu sabia o que era. Corri para o espelho e lá estava ele, grudado na calcinha. Meu coração disparou. Liguei para o médico e ele me tranquilizou. Isso pode esperar. Eu fiquei frustrada. Queria que ele dissesse, vamos agora. Mas a ciência não funciona assim. Nessa mesma noite, às 3 da manhã, começaram as contrações. Elas não eram fortes,
mas eram regulares. Eu sabia que era o momento. Liguei para minha mãe, que veio correndo, e fomos para o hospital. O parto demorou mais 6 horas. E tudo começou com aquele tampão mucoso. É fácil confundir o tampão mucoso com outras coisas. Por exemplo, o corrimento normal da gravidez, que pode aumentar no final. Ou até mesmo com a perda de urina, que também é comum nessa fase. Por isso é importante saber diferenciar. O tampão mucoso tem uma textura gelatinosa, como clara de ovo. Às vezes, ele pode vir misturado com um pouco de sangue, o que é chamado de show ou espetáculo. Isso acontece porque o colo do útero está se afinando e pode causar pequenos vasos sanguíneos a romperem. Outro sinal que muitas mulheres confundem é a bolsa romper. A bolsa rompe quando o líquido amniótico vaza. Isso pode acontecer antes das contrações começarem ou junto com elas. A diferença é que o tampão mucoso não vaza líquido. Ele é sólido. Se você sentir que está vazando líquido, mesmo que seja pouca quantidade, você deve ir ao hospital imediatamente. Porque isso pode indicar que a bolsa rompeu, e o bebê precisa nascer em até 24 horas para evitar infecções. Agora, vamos falar sobre o que fazer quando você identificar o sinal número 3. Primeiro, mantenha a calma. Anote o horário e a quantidade. Tire uma foto, se possível, para mostrar ao médico. Segundo, mantenha-se hidratada e descanse. O corpo está trabalhando duro, mesmo que você não sinta contrações ainda. Terceiro, evite relações sexuais e banhos de banheira. Isso pode aumentar o risco de infecção, já que o colo do útero está mais exposto. Muitas mulheres se perguntam se podem fazer exercícios ou ter relações sexuais após a saída do tampão mucosão. A resposta é: depende do seu corpo e da orientação do seu médico. Se você estiver se sentindo bem e não houver sangramento excessivo, atividades leves podem ser permitidas. Mas evite qualquer coisa que possa causar contrações fortes ou estresse desnecessário. Outra dúvida comum é sobre a alimentação. Algumas mulheres acreditam que devem comer muito ou fazer jejum para acelerar o parto. Isso é um mito. O corpo sabe o momento certo. O que você pode fazer é comer alimentos leves e nutritivos como frutas sã, verduras e proteínas magras. Evite comidas pesadas que possam causar azia ou indigestão. E claro, mantenha-se hidratada. Eu me lembro de uma amiga que, assim que sentiu o tampão mucoso sair, começou a comer abacaxi e fazer exercícios intensos para ajudar o parto a acontecer. Resultado: ela foi internada com contrações muito fortes antes do tempo. Não seja assim. O corpo não é uma máquina que você pode ligar e desligar. Ele tem seu próprio ritmo. Agora, vamos falar sobre os mitos que cercam o tampão mucosão. O primeiro mito é que, se o tampão mucoso sair, o parto vai acontecer em 24 horas. Como eu já disse, isso não é uma regra. Pode demorar dias, ou até semanas. O segundo mito é que, se não sair, o parto não vai acontecer. Isso também não é verdade. Algumas mulheres nunca notam a saída do tampão mucoso, e o parto acontece normalmente. Outro mito é que a saída do tampão mucoso é sempre dolorosa. Na maioria das vezes, é indolor. Você pode nem perceber que ele saiu até verificar a calcinha. Se houver algum desconforto, pode ser apenas uma leve pressão na pelve, como se o bebê estivesse descendo um pouco mais. E, por fim, o mito de que você deve ir imediatamente para o hospital assim que o tampão mucoso sair. Isso só é necessário se houver sangramento excessivo, contrações regulares ou perda de líquido amniótico. Caso contrário, você pode esperar em casa, desde que esteja se sentindo bem. Agora, eu quero te contar uma história que me marcou muito. Era uma paciente que atendia há alguns anos. Ela era uma mãe de primeira viagem, muito ansiosa. Quando sentiu o tampão mucoso sair, ela entrou em pânico. Ligou para a sogra, que disse que era normal esperar. Ligou para a mãe,
e disse que ela deveria ir correndo para o hospital. Ela não sabia o que fazer. Ela me ligou desesperada, às 2 da manhã. Eu pedi que ela me descrevesse o que estava sentindo.